Então, bom dia, pessoal. Essa é uma palestra, uma oficina, enfim, né, que muito gentilmente a Associação Brasileira de Dislexia, nas pessoas do Luiz Gustavo, da Ângela, vai compartilhar com a gente sobre alguns temas muito importantes, tá? Então, de antemão, a gente já agradece a presença dos dois convidados. Nós estamos gravando essa palestra com a anuência dos dois, tá? Camila, você quer falar alguma coisa antes da gente começar? Eu só quero agradecer a Ângela, Luiz Gustavo, por ter aceitado o convite. De fato, é um tema assim muito relevante, que assim eu tenho certeza que vai contribuir muito para fortalecer as nossas ações, né? E agradecer também o Fábio e o Adriano, né, meus queridos aí, que fizeram todo esse contato, todo esse movimento, que tem apoiado muito a direção de ensino nesses últimos tempos, tá? Então, muito obrigada aí os dois, Fábio e Adriano, e a Ângela e o Luiz Gustavo por ter aceito aí o convite. Tenho certeza que vai ser muito bom. Quem não estiver aqui vai estar assistindo essa gravação, tenho certeza. Então, assim, vai atingir muito mais do que o número de pessoas que estão aqui, tá bom? Então, muito obrigada. Obrigado, Camila. Essa palestra faz parte da nossa semana de planejamento, que é uma semana que antecede o início do nosso período letivo, tá bom? Os palestrantes vão ter 30 minutos cada um para fazer a exposição, depois eles vão abrir para as perguntas, mas para a gente não se perder, né, que às vezes eles vão falar de um ponto, vem uma pergunta, vocês podem registrar no chat, que ao final da fala deles eu vou acompanhando e vou fazendo as perguntas, tá bom? Deixa eu só apresentar, então, os dois. A Maria Ângela Nogueira Nico possui graduação em fonoaudiologia, é especialista em psicopedagogia clínica e em avaliações e intervenções dos transtornos específicos de aprendizagem. Também é pesquisadora do Laboratório de Neuropsicolinguística Cognitiva Experimental, da Universidade de São Paulo, e é presidente voluntária da ABD, Associação Brasileira de Dislexia. O Luiz Gustavo Varejão Cime possui graduação em Psicologia, é discente da pós-graduação Lato Sensu MBA em Gestão de Projetos da USP, atua como pesquisador e coordenador de projetos na ABD, né, Associação Brasileira de Dislexia, e é membro da equipe de avaliação multidisciplinar do Centro Especializado em Distúrbios de Aprendizagem, que é o CEDA. Tá? Feita essa apresentação, então eu passo a palavra. Quem vai começar, acho que é o Luiz, né? Então passa aí a palavra para o Luiz. Qualquer coisa a gente está aqui, vou fechar minha câmera, tá? Mas se precisar de alguma coisa é só falar. Ótimo, ótimo. Bom, todo mundo me ouvindo bem? Me vendo bem? Sim? Então, primeiro, em nome da ABD, agradecer gentilmente o convite e a oportunidade de estar trazendo parte do nosso trabalho para vocês. Motivo de muito orgulho e muita honra ver aqui professores empenhados num sábado de manhã para estar ouvindo acerca da dislexia e dos transtornos de aprendizagem. Isso é o grande objetivo da associação, né? Disseminar boas informações. A gente vai conversar bastante sobre isso ao longo da nossa conversa. Aqui são os tópicos, né? Ou seja, os temas que nós vamos trazer para vocês. Eu acho importante, antes da gente começar a falar especificamente acerca da dislexia, dar um contexto do que é a ABD e o que ela representa para o nosso país, qual é o nosso trabalho, né? Onde que está a nossa atuação, para que depois a gente possa, de fato, mergulhar no incrível universo das dificuldades e dos transtornos de aprendizagem. Então, sejam todos muito bem-vindos e, mais uma vez, é um prazer e uma alegria estar aqui. Bom, então, hoje a gente vai falar sobre a ABD, o que é a ABD, o que a ABD faz, qual é o nosso trabalho, o que é a IDA, né, International Dyslexic Association, o Centro Especializado em Distúrbios de Aprendizagem. Aí depois a gente vai entrar na parte de dislexia e dos outros transtornos de aprendizagem, trazendo informações estatísticas atualizadas e também as parcerias científicas, né, onde a ABD se situa hoje no Brasil em termos de publicação científica, né, produção de conhecimento acadêmico. Então, esses são os objetivos da nossa conversa de hoje. Bom, a ABD, então, né, ela tem 4 pilares, né, de atuação. A primeira delas
são, né, as disseminações de boas informações acerca da dislexia. Então, a gente está presente aí em todos os canais de comunicação, os principais veículos de comunicação social, né? A questão da conscientização, da sensibilização, né? A gente sabe que hoje, infelizmente, ainda o que mais faz sofrer uma pessoa que tem dislexia ou qualquer transtorno de aprendizagem, ou seus familiares, é a desinformação, né? Então, o ponto de disseminar, sensibilizar e conscientizar acerca da dislexia e dos transtornos de aprendizagem é um dos pilares da ABD, assim como a orientação, né, e apoio às pessoas com dislexia, familiares, à sociedade de forma geral. Desde 1983, foi quando a ABD foi fundada, numa história linda de um pai que, ao não encontrar, né, as dificuldades, a justificativa das dificuldades de aprendizagem do seu filho, recorreu à BDA, que é a British Dyslexic Association, na Inglaterra, teve diagnóstico de dislexia confirmado, voltou para o Brasil e fundou a ABD. Então, assim começou o trabalho em 83 e assim estamos até hoje. Então, são quase 4 décadas de atuação, o que nos levou a um patamar de referência acerca da dislexia aqui no Brasil, o que é um grande motivo de orgulho para todos nós. Em termos de produção científica, esse foi um dos grandes objetivos desde o início da gestão da Maria Ângela, que aqui está com vocês, né, dar o foco, dedicar atenção à produção científica nacional e internacional, né, acerca dos transtornos de aprendizagem, mais especificamente a dislexia. A gente sabe também que, infelizmente, né, no SUS seria a base de dados federal ideal, né, para a gente ter acerca dessas questões, né, das dificuldades e dos transtornos de aprendizagem, mas infelizmente não há, né, na rede pública de saúde profissionais, especialistas, uma equipe multidisciplinar, né, para que seja feita essa avaliação. Então, a ABD tem esse trabalho, né, a gente realiza esse trabalho e, por essa razão, temos a base de dados que certamente é a maior do nosso país. Isso está devidamente atualizado, catalogado, e aí automaticamente colaboramos com as publicações científicas e a produção de ciência, né, acerca desses pontos aqui no nosso país. O quarto pilar, e não menos importante, são os cursos e eventos promovidos pela ABD. Somos uma ONG autossustentável, então não recebemos subsídios nenhum de nenhuma instituição pública ou privada. Todo o trabalho da associação é revertido para o próprio sustento das atividades da ABD, né? E os cursos e os eventos hoje são a principal fonte de recursos para que isso aconteça, né? Então, desde palestras de sensibilização sobre dislexia até cursos de continuação, formação profissional, workshop, simpósio, congresso, né? É uma boa oportunidade agora para falar sobre o congresso. Em setembro de 2019 foi o último que nós fizemos aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, capital, onde tivemos a participação de 1.000 participantes presenciais, ainda antes da pandemia, né? Aí depois veio a pandemia, a gente teve que retardar um pouco a segunda edição desse congresso, mas que já está previsto para o segundo semestre do ano que vem. Então, de antemão, já convido a todos a também participarem do segundo Congresso Luso Brasileiro em Dislexia e Transtornos de Aprendizagem, que vai ser realizado aqui em São Paulo, no segundo semestre do ano que vem, mais uma vez, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bom, a IDA, que é a International Dyslexic Association, sem sombra de dúvidas, a principal associação de dislexia a nível mundial, né? É uma associação, uma instituição americana, do qual a ABD é uma global partner, ou seja, uma parceira global, e isso nos dá, né, a possibilidade de intercambiar entre os países do mundo inteiro, para que a gente tenha uma noção global de onde está a dislexia em cada um desses países. E historicamente também sempre participamos
dos eventos, dos congressos promovidos pela IDA. Este também é um motivo de muito orgulho para nós, né? Bom, então, o que é a IDA, né? Quais são os pilares do trabalho da IDA? Muito parecido com os da BD, né? Agora, existem alguns pontos que são diferentes, né? Então, o primeiro pilar aí destinado, né, às famílias, com as conferências, os workshops, né? Eles têm um handbook, que é uma revistinha que eles mandam mensalmente para as famílias, né? Informando, conscientizando, enfim. Para os profissionais, existem também uma série de cursos, né? Que são ali, por exemplo, o Teacher Preparation, né? O CAR, que é um centro, né, de formação e instrução para professores de alfabetização, enfim, dentre outras atividades, né, descritas aqui na categoria de profissionais. E o diferente é que eles têm as branches, né, que são as filiais, né, por todos os Estados Unidos. Então, diversas cidades, estados, né, americanos, existem as filiais da IDA e as Global Partners, né? Então, como esse mapa aqui está mostrando para a gente, são mais de 45 associações nos estados norte-americanos e mais de 15 em diversos países do mundo, né? Aqui na América Latina, a gente vê ali com o marcador verde da América do Sul, no Brasil, é a ABD, né? Então, somos a única representante da IDA na América Latina, mas o trabalho roda o mundo inteiro, né? E esse mapa dá um bom exemplo. A CEDA é o Centro Especializado em Distúrbios de Aprendizagem. Foi um fruto natural dos anos e experiências de trabalho da ABD, né? Então, como diante desse breve histórico, né, que eu trouxe para vocês, a ABD está muito, sempre foi, né, muito dividida entre as áreas da educação e da saúde, né, dividida no que se refere à atuação mesmo, né, então sempre teve trabalho clínico, né, de avaliação, intervenção, que aí é de saúde, né, diagnóstico, enfim, e na área da educação, com a formação dos professores, né, formação de profissionais, palestras, workshops, congressos, enfim, então sempre teve essas duas áreas de atuação. E CEDA nasceu naturalmente para que a gente pudesse estruturar de uma maneira mais profissional o trabalho clínico de saúde que sempre foi feito pela BD. Né? Então, hoje, por conta desse centro especializado em distúrbios de aprendizagem, hoje a gente atende não só, e eu vou falar bastante para vocês sobre isso, mas não só casos de dislexia, mas de qualquer outro tipo de transtorno ou dificuldade de aprendizagem, transtorno global do desenvolvimento. Enfim, justamente porque agora nós temos devidamente estruturados um centro especializado em distúrbios de aprendizagem. Né? Então, a gente tem o trabalho de avaliação, né, com equipe multi-interdisciplinar, que é o diagnóstico, né, não só para dislexia, mas para qualquer dificuldade de transtorno de aprendizagem. As intervenções, que assim como a avaliação também possui uma equipe multidisciplinar, né, então são diversas especialidades que compõem esse trabalho especializado, né? Então, a gente tem psicologia, neuropsicologia, fonoaudiologia, audiologia e toda uma rede de apoio, né, para que esse trabalho seja feito sempre de modo multi-interdisciplinar. Aqui, nós vamos trazer um recorte para vocês, eu acho que isso é bastante interessante, né, da nossa base de dados. Né? Então, aqui um print, né, de como que ela está estruturada. Esse é um recorte entre os anos de 2013 e 2021 de pessoas avaliadas com dislexia e algumas outras informações do geral. Tá? Então, é um recorte bastante grande, de 13 a 2021, e aqui a gente vai entrar mais a fundo. Então, esse primeiro gráfico deixa muito claro para nós, né, a importância e a relevância de ter uma equipe multidisciplinar e um centro especializado nas dificuldades de aprendizagem. Né? Então, de 100% dos pacientes que nós recebemos para o diagnóstico, para a avaliação, 47% deles apresentam dislexia.
O restante são outros quadros, outras dificuldades que não a dislexia. Ou seja, hoje, de 100% das pessoas avaliadas pela BD, menos da metade apresentam dislexia. Né? Esse é um dado bastante interessante e que corrobora com a importância do trabalho da equipe multidisciplinar. Né? Em termos de sexo, né, a gente tem uma pequena discrepância nessa amostra, né? Então 60% do sexo masculino, 40% do sexo feminino. A nível mundial, isso não dá uma diferença muito grande, é meio a meio, tá? Não tem... porque é menino tem uma probabilidade maior de ter dislexia. Não. Esse é um recorte, é uma amostra a nível mundial, a gente vê que independe o sexo, tá? Essa é uma característica bastante importante, né, das pessoas avaliadas com dislexia. Então, aqui é um recorte acerca da avaliação do QI, né, do quociente intelectual, nível de inteligência. Né? Então, isso mostra que as pessoas com dislexia avaliadas pela ABD, 46% dessas pessoas com dislexia apresentam um nível de inteligência acima da média. Né? Ou seja, são pessoas que cognitivamente possuem todas as condições para aprender, se desenvolver, enfim, né? E muitas delas, inclusive, com nível de inteligência acima da média, de acordo com a sua faixa etária. Em termos de genética hereditária, né? Essa é uma informação bastante importante, né? Então, 84%, né, dessas pessoas avaliadas com dislexia apresentam características genéticas hereditárias, ou seja, essas dificuldades passam de pai para filho, de mãe para filho, ou de tio, avó, né? A característica genética hereditária ela está presente em mais de 80% dos casos. Né? Então, esse é um número bastante importante também. Em termos de lateralidade, esse é um dado bastante curioso, né? A gente tem a maioria destro, né? Assim como no mundo inteiro, né? A maioria das pessoas possuem a lateralidade destra, né? Canhotos 5%, só que o que chama atenção é a lateralidade mista, né? Então, 33% dessas pessoas avaliadas com dislexia por nós apresentam a lateralidade mista. Ou seja, para escrever é a mão direita, por exemplo, né? E para praticar um esporte, no meu caso, como gosto de futebol, a perna esquerda, né? Então, essa é a característica cada vez mais presente em quadros de dislexia, né? A lateralidade mista. Esse é um dado bastante interessante. As comorbidades, né? É uma palavra que ficou bastante conhecida, principalmente na pandemia, né? A comorbidade, então, é quando dois quadros estão presentes em um mesmo indivíduo, né? Por exemplo, dislexia e TDAH, né? Dislexia e descalculia, né? Então, são dois quadros, dois transtornos de aprendizagem associados ao mesmo indivíduo, né? Então, 60% dessas pessoas apresentam alguma comorbidade, né? Um dado, 67% é um dado bastante importante também, né? Quadros alérgicos associados à dislexia, isso também é uma outra característica bastante importante do quadro, né? Assim como a comorbidade, né? As comorbidades, 67%, né, dos casos apresentam algum quadro alérgico associado à dislexia. Então, rinite, sinusite, né? Todas as questões alérgicas também estão presentes na maioria dos casos de dislexia, né? O grau de escolaridade, então, isso dá uma amostra, né, mais ou menos da faixa etária, né, de pacientes que a gente recebe. Então, mais de 60% também deles do 3º ao 7º ano, né? Esse é a maioria do público que a gente atende. Agora, a Ângela está aqui e sabe disso, né? A cada ano que passa, a gente tem atendido cada vez mais adulto. Esse é um dado bastante interessante e importante, né? Então, já estão chegando quase nos 40%. Ou seja, a cada 10, hoje, quase 4 são adultos, né? É um número bastante importante. O aumento de atendimento para avaliação
de adulto no momento da pandemia e pós-pandemia aumentou significativamente, né? Esse é um dado interessante. A gente tem uma estimativa de que seja por conta de informações mesmo, né? As pessoas estavam em casa, consumiram mais informações, perceberam mais, né, as dificuldades, enfim, buscaram por informação, né? Então, esse é um dado também bastante interessante, né? O aumento do número de adultos atendidos pela BD. Para todo o processo de avaliação multi-interdisciplinar, são solicitados 4 exames complementares, né? Então, a audiometria, o processamento auditivo, uma avaliação neurológica ou neuropediátrica, clínica, e uma avaliação oftalmológica, que é o processamento visual, né? Fora os questionários, como uma anamnese, que a família responde, o escolar, né, que vai para a escola, em caso de crianças em idade escolar, e um questionário para adultos, caso adulto, né? Então, os exames complementares aqui, né, vão dar também uma amostra interessante, né, das características dessas pessoas que foram avaliadas. Então, em termos da audiometria é aquele exame de cabine, né, que é feito para saber se a gente escuta ou não escuta e quanto a gente escuta basicamente em cada ouvido. Esse é o objetivo da audiometria. Então, 98% dos casos, né, possuem a audição preservada, né? Então, escutam bem, né? Essa é uma característica do quadro de dislexia, já completamente diferente das características do processamento auditivo, né? O processamento auditivo, o exame, a avaliação do processamento auditivo, é um exame muito mais completo e complexo de ser feito do que a audiometria, né? E que não tem o objetivo de avaliar se a gente escuta ou não escuta e quanto a gente escuta em cada ouvido, mas sim como a gente escuta, né? Então, o exame, né, a avaliação do processamento auditivo e habilidades alteradas nesse exame estão presentes em 79% dessas pessoas, né? Ou seja, quase 8 a cada 10 pessoas com dislexia possuem alteração de processamento. Essa é uma informação importante, mas que também não é um critério para o diagnóstico de dislexia, né? Então, não é porque uma pessoa tem alteração de processamento auditivo que ela tem dislexia, ou vice-versa. Não. É comum ter alteração de processamento auditivo. Agora, este não é um critério para o diagnóstico, tá? O processamento visual, né? Então, a maioria, né, 91%, das avaliações de processamento visual não apresentam alterações. A avaliação neurológica, mesma coisa, né? Então, do ponto de vista cerebral, né, de estrutura e funcionamento, preservados, então não tem nenhum tipo de lesão, né? Não tem nenhum estrutura, massa encefálica e funcionamento preservados. Então, são pessoas que cognitivamente, né, e em termos de funcionamento neurobiológico, existem algumas alterações, mas em termos de estrutura, não. Então, o cérebro está, né, com funcionamento e morfologia preservados em 97% dos casos. Aqui um dado legal também, né, de onde vêm esses pacientes para BD, né? Então, a maioria do Brasil, mas também de fora, né? Estados Unidos, Egito, Suíça. A Ângela está aqui, pode falar também de onde a gente vem recebendo pacientes ultimamente, Ângela, por favor. A gente recebeu em julho pacientes da Suíça, da Espanha, do Sri Lanka, que são filhos de pais que vão trabalhar nos outros países, e essas crianças começam a apresentar dificuldade. Então, como a gente é um parceiro global da International Dyslexia Association, nossa avaliação é reconhecida no mundo inteiro. Então, eles vêm para cá, porque a avaliação tem que ser feita nos 2 idiomas, na língua mãe e no país que ela está exposta. Normalmente, essas crianças em outros países vão para a escola internacional, e o segundo idioma normalmente é o inglês. Então, a gente faz avaliação em português e inglês. Mas a gente também já fez em alemão e português, espanhol, português, francês e português. Sempre tem que comparar para ver se a dificuldade é da dislexia, então por isso que ela tem que ser avaliada na língua mãe, ou se é porque ela está sendo exposta a um novo idioma.
Então, é super interessante como aumentou, né, Gustavo? A gente tem recebido muitas crianças de fora, muitas. Pronto. Esse é um dado também bastante interessante, né? E o que nos deixa muito felizes, assim, né? Porque pessoas que moram em outro país, né, vêm para cá, né? Então depositam a confiança no nosso trabalho, né? Isso mostra, né, que de fato a credibilidade, né? E o centro de referência que a associação se tornou para o nosso país. A procedência dos pacientes avaliados por estados, né? Então, ainda São Paulo corresponde à maior parte, né? Então, 79%, né, dos pacientes avaliados são do estado de São Paulo, mas a gente tem como os maiores estados, né, que vêm buscar por avaliação Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais e Brasil inteiro, né, dentro desses outros 11%. Aqui a procedência dos pacientes avaliados por cidades, né? Então, olha que interessante, 42% é da cidade de São Paulo, cidade onde a ABD está localizada, né? Ou seja, menos da metade desses pacientes são da cidade de São Paulo, já, né? 42%. De outras cidades, 54%. Né? E esse número é crescente. Cada vez mais a gente recebe pessoas de fora para fazer essa avaliação. Né? E Guarulhos, que é uma cidade muito próxima aqui de São Paulo, né, corresponde a 4%. Então, diante dos casos, né, lá naquele primeiro gráfico, né, que eu trouxe para vocês, a ABD atende menos da metade dos pacientes com o diagnóstico de dislexia, ou seja, menos da metade das pessoas avaliadas por nós apresenta dislexia. E a outra metade? Quais são essas outras características e quadros identificados, né? Então, eles estão aqui. 47% dentre a maioria dos pacientes que não são avaliados com dislexia pela ABD apresentam deficiência intelectual. 17% apresentam um transtorno não específico de aprendizagem. O TDAH corresponde a 34%. E outras características, 2%. Ou seja, seria absolutamente inviável termos esses números, esses dados e essa atuação sem uma equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar que nos dá a possibilidade de ser assertivo diante da responsabilidade de identificar o que é que causa uma dificuldade de aprendizagem de uma pessoa, seja ele uma criança, um adolescente ou um adulto. Né? Então, mais uma vez aqui destacando a importância da atuação multi-interdisciplinar nos casos das dificuldades de aprendizagem. As parcerias científicas, né? Nós temos, graças à nossa base de dados, parcerias nacionais e internacionais, mas vale destacar os principais parceiros, né? Então, a gente tem a Universidade de São Paulo, mais especificamente lá no Laboratório de Neuropsicolinguística Cognitiva Experimental do Instituto de Psicologia, que é o LANCE, da USP, representado pelo nosso diretor científico, professor Fernando Capovilla. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá no programa de pós-graduação em distúrbios do desenvolvimento, que hoje é coordenado pela querida professora Alessandra Seabra. Então, são dois parceiros científicos importantes, né, que produzem conhecimento e informações acadêmicas de qualidade, né, com os dados da associação, e mais 17 universidades nacionais e internacionais. Isso é motivo de muito orgulho para nós. Né. Aqui eu vou deixar com a Ângela a partir de agora. Bom dia a todos. O Gustavo já agradeceu bastante também. É uma honra estar aqui com vocês. É a nossa missão, não é, Gustavo? A gente precisa fazer isso. Então, muito obrigado pelo convite. Então, a gente percebeu, por tudo que o Gustavo falou, que as neurociências cada vez mais vêm se aproximando da educação. As pesquisas são muito importantes para nós. Eu, como atuo na área de avaliação e intervenção, então é super assim
gratificante eu perceber, na hora que eu estou avaliando, depois na hora que eu estou intervindo, tudo sendo provado depois com as pesquisas. Então, é maravilhoso. Então, a pesquisa ajuda a gente compreender, a comprovar e depois ajuda na intervenção nos programas. A gente faz um monte de programas para avaliação na área fonoaudiológica, neuropsicológica, etc. Então, essa ciência sai dos laboratórios, vão para as clínicas, para as escolas, né? E ajudam a treinar e promover essa faculdade de ler e escrever, que é o nosso caso. O próximo. Então, por que muitas crianças não aprendem? Eu queria lembrar aquilo que o Gustavo falou. Então, mais da metade das pessoas que nos procuram não são disléxicas, mas elas vêm com a mesma queixa, dificuldade de leitura e escrita. Então, elas chegam com essa dificuldade, mas, infelizmente, a maioria não são disléxicas, né? Então, por que elas não aprendem? É o ensino que é inadequado, métodos de alfabetização, escola inadequada, ou por apresentarem uma disfunção específica ou generalizada na aquisição da leitura escrita e ou matemática também. O próximo. Então, isso é muito importante. A gente cada vez mais percebe que os alunos deviam ser diagnosticados o mais cedo possível, né? Que vai evitar e suavizaria a frustração e a sensação de insucesso. A gente percebe, principalmente no adolescente e no adulto, a carga emocional que eles chegam como consequência desse quadro. Então, aí, na hora da intervenção, eles precisam de um psicólogo no quadro, porque eles chegam arrasados. Essa semana, hoje é sábado, ontem estou atendendo uma médica. O que ela chora na avaliação, ela já é uma médica formada, ela é uma médica oftalmologista, ela levou 8 anos para entrar na faculdade, aí fez a faculdade, agora ela já é uma médica formada, mas ela precisa do título de especialização. Então, ela é muito lenta, ela tem muita dificuldade, então, ela precisa dessa avaliação para comprovar e levar nos exames. O próximo. Então, nós vamos falar o que é a dislexia. O próximo. Então, olha, desde 1896, que foi falada a primeira vez, o primeiro artigo sobre dislexia. Na Inglaterra, um médico oftalmologista, Dr. Pringle Morgan, recebeu um aluno de 14 anos com muita dificuldade de ler e escrever, e ele avaliou, falava, eu não estou encontrando nada. Aí esse aluno viu que essa criança era inteligente, então ele começou a falar na dislexia, nesse transtorno de aprendizagem. Então, desde lá, muitas pesquisas estão sendo feitas na área da linguagem, visão, audição, todas as áreas sobre dislexia. Mas, infelizmente, ainda como o Gustavo falou, existe muita gente que ainda não acredita. E a nossa dislexia é a dislexia de desenvolvimento, diferente da dislexia adquirida. Lembra que o Gustavo falou, o nosso cérebro é perfeito, não tem uma lesão que acontece na dislexia adquirida, que a pessoa sofre uma lesão, um trauma na área da linguagem, no lado esquerdo do cérebro, e essa pessoa vai ter dificuldade de compreender, de falar, de escrever, que é diferente da dislexia de desenvolvimento, onde a criança nasce, a pessoa nasce e morre com dislexia. Ela não é uma doença, ela não tem cura. Então, de novo, quanto antes for avaliado, melhor. Então, e ela é chamada de desenvolvimento porque as dificuldades vão se alterando. No começo, a dificuldade da relação fonema-grafema, depois compreensão de texto, dificuldade para escrever um texto, depois dificuldade na química, na física, que são, assim, é tudo símbolos, né? Muita dificuldade no segundo idioma. Então, a criança, as dificuldades vão se transformando, alterando. O próximo. Então, essa é a definição atual da dislexia. Quando eu entrei, eu estou há 33 anos na Associação Brasileira de Dislexia. Quando eu entrei, havia uma outra definição, e eu achava incrível que a outra definição não falava em dificuldades ortográficas. Eu falava assim, especificamente dificuldade de leitura e escrita. Falava, mas não é isso que eu acho. Assim, eu encontro muita dificuldade de trocas, omissões na parte escrita. E em 2002, nós ficamos uma parceira global, uma global partner.
Em 2003, um pouquinho antes, a gente estava em Washington participando de um congresso e todos os pesquisadores do mundo inteiro estavam fazendo essa definição. E eles nos convidaram por a gente ser um parceiro global. E aí eles falaram, o que vocês encontram no Brasil? Aí eu falei, olha, a nossa realidade é que eu também encontro dificuldade, não só na leitura, na escrita, e também na ortografia. E realmente, não só nós, como todos os países, então, essa é a última definição. E logo, a gente já sabe que vai ter outra, né? Então, é um transtorno específico de aprendizagem, de origem neurobiológica, com fator genético bem claro, né? Então, a gente viu, pelos dados que o Gustavo mostrou, tem um fator genético impressionante. Ela é caracterizada por dificuldades gerais ou específicas na aquisição do desenvolvimento da habilidade de leitura, na fluência e na ortografia. Essas dificuldades resultam em um déficit fonológico, essa relação fonema-grafema, inesperado em relação a outras capacidades cognitivas e condições educacionais. Secundariamente, aqui está o que a gente acha que vai ter na próxima definição. Podem surgir dificuldades de compreensão na leitura, impedindo o desenvolvimento do vocabulário e dos conhecimentos gerais. Assim, a gente vê muito, assim, dificuldade específica de leitura e escrita é muito raro. A gente, assim, 2% das pessoas que a gente avalia. Agora tem a dificuldade de leitura, de escrita, na ortografia, na fluência e na compreensão. Outra coisa importante, não existe um disléxico igual ao outro. A principal dificuldade, bem específica, é a leitura e escrita. Mas, assim, aí vai apresentar outras coisas que a gente vai mostrar. Então, assim, ele pode ter dificuldade ou não da compreensão, isso a gente vê também muito mais no adulto, porque vocês lembram que o Gustavo falou, os disléxicos é um critério, né, na nossa avaliação, tem que ter inteligência na média, e a maioria tem inteligência acima da média. Então, o adulto, quando chega para ser avaliado, ele já encontrou os caminhos dele, né? Eles, assim, foram adquirindo estratégias para a vida dele, né? Então, mas eles chegam ainda com a leitura, com a compreensão mais prejudicada. O próximo. 1 entre 5 pessoas é disléxica, mas, infelizmente, apenas 1/3 procura a intervenção. Então, isso é muito importante. Não adianta você dar o diagnóstico, ele tem dificuldade, tem esse transtorno de aprendizagem, e não procurar uma intervenção. Então, a escola é muito importante nesse ponto, porque ela vai identificar os sinais nessa criança, adolescente, até um adulto, até na faculdade, encaminhar para uma equipe multi- e interdisciplinar, e depois receber esse disléxico, né? Mas, assim, sem a intervenção, a escola não vai conseguir ajudar, nunca. E, assim, o profissional que trabalha com essa criança, adolescente até adulto, eu já fui em um monte de universidades, o que eu estou trabalhando no consultório, eu falo, olha, professora, eu estou trabalhando isso, me ajuda nisso. Então, essa parceria com a escola, com a universidade, é muito importante. Então, e é muito importante essa intervenção. Muitas escolas falam, não adianta, Ângela, a criança aqui é disléxica, mas não está fazendo nada, então ela não vai evoluir. Então, a dislexia é um quadro amplo que engloba um conjunto de características, sendo várias delas presentes antes da alfabetização. Ela não é genética, hereditária. Então, os pequenininhos, assim, agora nós já estamos, eu principalmente, já estou avaliando filho dos pais que eu avaliei há 30 anos atrás. Então, eles já sabem, olha, vocês podem ter filhos com dislexia. Então, eles já ficam de olho. O próximo. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, 10% da população mundial de ambos os sexos apresentam dislexia. Atualmente não se fala em diferenças quantitativas entre gêneros. Antigamente falava que era 3-1, mais meninos do que meninas, mas hoje em dia já está praticamente a mesma diferença, igual. Não existe uma pessoa com dislexia igual a outra, cada um com suas características, cada um com suas intensidades. Existe desde a mais leve até a mais severa. O próximo. Então, aqui, esse quadro vai resumir bastante o que é dislexia. Então, é dificuldade específica de leitura, ortografia e escrita. Dificuldade ou não no processamento auditivo, mas a maioria tem.
dificuldade no processamento auditivo, muita dificuldade na memória de curto ou longo prazo, inteligência na média, vocês viram, mas muitos acima da média, planejamento, eles são desorganizados na organização espacial, temporal, processamento visual. Muitas crianças falam, tia, as letrinhas dançam. Adultos também falam, nossa, que engraçado. Eu vejo que a letrinha dança, eles pulam linha, voltam para a mesma linha. E isso no exame oftalmológico, assim, o médico fala, é o processamento sacádico que está alterado, né, o processamento do movimento ocular. Velocidade, eles são muito lentos para copiar da lousa, para fazer uma escrita. O oral deles é excelente, mas na hora da produção de leitura escrita, aí já é prejudicado. Direção, eles se perdem direita, esquerda, eles têm muita dificuldade. Comportamento, a gente vê que o adolescente adulto chega com quadro de ansiedade, depressão, baixa autoestima, então, quadros importantes. Fala, a criança, o bebezinho pode ter tido um atraso na fala, um atraso no andar, mas isso são, cada caso é um caso, né? Mas assim, são características também importantes. O próximo. A dislexia é caracterizada por múltiplas deficiências, fonológico ortográfico, né, que é a relação fonema-grafema, memória de curto e longo prazo, né, isso é uma das pesquisas que eu estou fazendo na parte de memória de curto e longo prazo com, como que a gente fala, extensão de palavras, né, então a gente já percebe que no hipocampo há uma quebra no hipocampo, né? Então a memória não reverbera, né? Então vai até um ponto. Então, por isso da importância, assim, não adianta esses ensinos modernos que falam, não precisa decorar. Lógico que precisa. Que outro método a gente vai fazer? Né? E nesse caso, a gente tem que fazer uma coisa muito cumulativa e sistemática, por causa dessa memória. A fluência, eles são mais lentos, decodificam as palavras, o ritmo, eles gastam muita energia para ler, né, por causa desse funcionamento diferente do cérebro, que tem células fora do lugar, células que têm outras funções, mas não é lesão, né, são células, um funcionamento diferente. E a gente percebe muito no adulto. Ele está lendo, ele fala, nossa, eu estou muito cansado, a gente percebe o esforço que eles fazem. Habilidade visoespacial, né, aí vai aparecer nos pequenininhos a troca de letra B, D, Q, M, N, percepção visual e ou auditiva, os sons chegam mais lentamente para essas crianças, né, então eles não conseguem perceber, por exemplo, o V e o F, onde há vibração ou não das pregas vocais, então também há essa dificuldade, atenção, então a gente tem que, aqui na atenção, a gente tem que perceber na hora da avaliação a diferença da atenção do quadro da dislexia ou do transtorno de déficit de atenção. Então, aqui é muito importante a gente perceber. E o funcionamento executivo, que é memória, organização espacial, temporal, e na atenção, tanto na atenção como na matemática, vou falar mais para frente, a gente tem que perceber quadro de descalculia, o quadro do transtorno de déficit de atenção. O neurologista, quando nos encaminha, porque a gente fica avaliando mais vezes do que o neuro que vê uma vez essa criança, para saber se tem ou não, ou para medicar, a não ser que seja um transtorno com hiperatividade muito evidente. Mas eles falam para a gente observar, a gente observa, e devolve para o neurologista, o neuropediatra, ou até para o psiquiatra, uma hipótese de transtorno. E eles que vão medicar. A dislexia não tem remédio, né? O remédio que vem como comorbidade é para ansiedade, depressão, e alguns outros transtornos, mas a dislexia não tem remédio. O próximo. Então, a avaliação é preventiva para evitar ou amenizar essas dificuldades, né? Quanto antes, melhor. E remediativa, após o diagnóstico, ajuda a diminuir as dificuldades. Os adultos falam assim, Ângela, eu ainda tenho jeito? Sim, lógico que tem. Então, sempre tem jeito, mas a gente sabe, por causa da plasticidade cerebral, das janelas do aprendizado, quanto antes, melhor. O próximo. Fica mais fácil.
A avaliação multi-interdisciplinar. Então, a avaliação que a gente faz na Associação Brasileira de Dislexia, SEDA. Então, no quadro tem uma neuropsicóloga, uma fonoaudióloga, uma psicopedagoga. A gente precisa parecer do neurologista, do psiquiatra, o parecer da escola é muito importante para a gente, para ele contar como essa criança, esse adolescente ou esse adulto está dentro da sala de aula, né? E outros, assim, como a gente, às vezes, a criança não é disléxica, a gente já fala, não é dislexia, então a gente às vezes precisa de outros pareceres, um geneticista para ver alguma síndrome, aparecem muitas síndromes, lesões, quadros muito tristes que chegam até a gente com a queixa de dificuldade de leitura e escrita. Então, assim, é muito importante essa equipe, né, assim, trabalhar junto, depois que a gente faz a avaliação, passa por todos esses profissionais, com todos os exames na mão, a gente discute o caso e vê qual é a melhor intervenção para essa criança. O próximo. As comorbidades que acompanham a dislexia. Processamento auditivo, processamento visual, a discalculia, o transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, a disgrafia, que é a letrinha feia, 99% do disléxico tem essa letrinha feia, a dispraxia, que é o movimento motor grande, assim, uma incoordenação, assim, eles têm dificuldade para dançar, para o futebol, onde eles passam, eles derrubam tudo, isso faz parte do quadro, assim, é uma alteração do cerebelo, e a desortografia, que é a principal comorbidade, né, são as trocas, as omissões, as aglutinações das palavras. O próximo. Eu vou falar um pouquinho dos outros transtornos, né? A descalculia é um transtorno também específico de aprendizagem. Agora, eu queria falar, antes dos transtornos, eu gostaria de falar a diferença de dificuldade e transtorno. A dificuldade são coisas externas que vão atrapalhar essa criança, influências externas. Agora, os transtornos são influências internas, ela já nasce com esse transtorno. Então, aparecem muitas crianças que têm uma dificuldade, que assim você trata essa criança em 6 meses, ela está bem. Então, é uma dificuldade, agora o transtorno não. Ela nasce e vai morrer com essa dificuldade. Então, a descalculia é um transtorno específico da habilidade da matemática, né? Incompreensão de significado dos números, lentidão no aprendizado ou realização da contagem, não consegue relacionar que é né, um número com a palavra, e dificuldade de usar os números e símbolos no processo do cálculo. Na minha avaliação como fonoaudióloga, eu tenho toda a avaliação de matemática. Então, o disléxico, o que ele vai ter de dificuldade na matemática? Ele não decora tabuada por causa da memória imediata ou de longo prazo. Ele não consegue, lembra a organização espacial, temporal dele? Pôr um número em cima do outro, na adição, na subtração, na divisão. Ele não consegue compreender o problema, mas se eu ler o problema para ele, ele vai compreender direitinho. Então, isso não é uma descalculia, é a dificuldade do disléxico com a matemática. A dislexia é um transtorno bem diferente, né? Pode aparecer também essas dificuldades, mas tem outras dificuldades bem mais relevantes. O próximo, importantes. Desortografia. É um transtorno específico de aprendizagem no prejuízo na escrita, né? Trocas, omissões, aglutinações, separações, inversões, substituições de vogais, consoantes, nas sílabas e nas palavras, e erros gramaticais e na pontuação. O próximo. Disgrafia é o transtorno específico, né, da expressão escrita, caracterizada por alteração funcional no componente motor. Então, ele tem essa dificuldade, né, de escrever. Infelizmente, também, o que eu tenho visto muito, essas crianças com a pega errada do lápis. E se ela não é corrigida pequenininha, depois a gente não consegue mais corrigir. Então, essa criança se queixa de dor no braço, dor na mão, por causa desse esforço inadequado só para pegar esse lápis. O próximo. Transtorno do déficit de atenção, né, um transtorno neurobiológico de causa genética também, que aparece na infância e frequentemente acompanha a criança até o resto da vida. Então, ele pode ser desatenção, inquietude e impulsividade. Aqui também a gente percebe o foco na dislexia e o foco no transtorno de déficit de atenção. Uma das, assim, por exemplo, na minha avaliação de leitura,
tenho 3 tipos de avaliação de leitura. Uma que o paciente lê em voz alta e me dá compreensão. Uma que ele lê em voz baixa e me dá compreensão. E uma que eu leio para ele e ele me dá compreensão. O disléxico vai melhor aonde? Quando eu leio para ele e ele compreende. Quando ele lê, ele não compreende quase nada. Agora, o TDAH, quando eu leio para ele, ele já não compreende, ele já voou. Então, a gente já percebe em algumas provas a diferença desse transtorno. Na leitura, por exemplo, o TDAH, ele não foca, ele desfoca. O disléxico, ele é mais lento, porque até ele ler, decodificar, fazer esforço. Então, a gente consegue perceber nas provas a diferença. Agora, existe, vocês viram, muito disléxico com esse transtorno, o próximo. E aí, o transtorno é importantíssimo. Travou, pessoal? Travou, pelo jeito sim. Da Ângela, né? Só a Ângela que travou lá, né? Pelo jeito sim. Vamos ver aqui se ela retorna. Se ela consegue retomar rapidamente. Só um minutinho que eu vou falar com ela, tá? Tá bom, tá bom. Ela saiu, Luiz. Acho que ela vai retornar e melhora, né? Exatamente, ela saiu e já está entrando de novo. Ela falou que acabou a luz e voltou. Sacanagem. Acontece, né? Acontece. A gente tem passado por isso também nas nossas reuniões. Pois é, não tem. A gente fica refém, não é? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Enfim, mas daqui a pouquinho ela já está de volta. Já vi aqui que temos algumas perguntas. Ela voltou. Pronto. Vamos seguir. Tá ótimo. Então, dificuldades de aprendizagem, voltando. Ângela, acho que você estava no slide anterior a esse, quando travou. Tá. Volta aí, Luiz, fazendo favor. Então, você estava aqui. Você estava aqui. Aí Desculpa, a gente já não ouviu mais. Desculpa, caiu a luz de repente. Não, sem problema. Então, o déficit de atenção com hiperatividade, né, a falta de atenção e foco, dificuldade também com a memória, agitado, hiperativo e impulsivo. Neste caso, o remédio é muito importante, muitos pais têm medo de dar remédio. Assim, na avaliação e na intervenção, a gente precisa que o paciente esteja até medicado, né, e adolescentes e adultos também, eles ganham muito com esse remédio, porque é uma coisa assim que eles não conseguem, é incontrolável, né? Então, é muito importante esse remédio. O próximo, Gus.
Pronto. E dificuldade de aprendizagem é quando um aluno possui uma maneira diferente de aprender, né, devido a uma barreira cultural, cognitiva ou emocional. Aquilo que a gente viu lá no começo, né? Será que é um método inadequado? Essa criança que falta muito na escola, problemas emocionais em casa. Então, isso vai causar uma dificuldade de aprendizagem que é diferente de um transtorno, que a criança já nasce com isso. E a dificuldade, essa nada, a criança fica bem logo, em 6 meses. Agora, o transtorno, a intervenção leva 4, 5, 6 anos. É uma coisa muito longa, não só por causa da dificuldade da leitura escrita, mas pelas dificuldades de memória, de curto e de longo prazo, e outras comorbidades. O próximo. A intervenção, né? Assim, na BD a gente opta a maior dificuldade, se precisa da fono, do psicopedagogo e também de um psicólogo, né? Assim, as crianças pequenininhas, as crianças de risco, normalmente, o importante é a fonoaudióloga, que vai explicar bem essa relação da letra com o som. Criança de risco é a expressão que a gente usa, as crianças que apresentam dificuldades antes do processo de alfabetização, mas a gente não pode falar em dislexia. A gente só vai falar em dislexia depois que ela passou 2 anos, 2 ou 3 anos desse processo de alfabetização. Mas essa criança já vai ser beneficiada com a intervenção, né? Assim, na parte de consciência fonológica, dessa relação letra e som, fonema grafema. Então, é muito importante o diagnóstico da criança pequena, né? Da criança pequenininha que apresenta alguns sintomas, né? Prematuridade, baixo peso ao nascer, atraso no desenvolvimento da aquisição da fala, desenvolvimento do vocabulário, fluência e dificuldade de compreensão. Quando a gente fala em pesquisa, na França, um grande pesquisador, Jacques Miller, pesquisou bebezinho. Então, ele já encontrou um disléxico, um glitch, que ele chama um sinal, no choro desse bebê. Então, assim, as pesquisas nos ajudam muito com isso também, só que isso é mais a nível de pesquisa, a gente não consegue perceber ainda no nosso paciente pequenininho. O próximo, então aqui, uma garota de 5 anos que me traz uma produção assim. Vocês estão vendo que a escrita dela está em espelho. Só que essa garotinha tem um pai disléxico e um irmão disléxico. O pai é severo, o irmão é severo. Mas, assim, ela está dentro do processo de aprendizagem. Eu não posso falar em dislexia, mas já vamos ficar de olho. Um garotinho de 6 anos. Vocês estão vendo, o camaleão é um pequeno lagarto. Ele vive nas árvores. Sua cauda se agarram nos galhos. Vocês estão vendo tudo característico de uma dislexia, de uma desortografia. Omissões de letras, aglutinações, e aqui são não palavras ou palavras que não existem, que a gente usa para saber qual rota ele está usando. Então, aqui era duepo, pebade e bilure, né? Então, mas eu não posso ainda falar dislexia, uma criança de risco que já vai começar a ser trabalhada. O próximo. Então, cabe a nós, né, profissionais da saúde e da educação, ajudar, né? E assim, como cada disléxico é a gente vai fazer um protocolo para cada criancinha. Então, essa é a Alice, né, que tem, agora está com 9 anos, e o Arthur, que é o irmão daquela menininha, né? Então, aqui foi intervenção online, né, o ano passado, agora já voltou presencial, e o Arthur também. Então, o melhor método de alfabetização para crianças com transtornos de aprendizagem ou qualquer transtorno, ou sem transtorno, é o método fônico e articulatório. O mundo inteiro usa esse método, o Brasil é o único país, e o México também, que não usam esse método. Então, a gente vê grandes ganhos na alfabetização quando as crianças são alfabetizadas com esse método. O próximo. O brincar é muito importante para os pequenininhos, porque a gente não pode mexer nessa dificuldade, eles choram, mesmo os adolescentes, mas os pequenininhos, a gente tem que ensinar brincando, isso é muito importante, eles gravam muito. Na avaliação, muitas crianças choram, adultos, eu contei para vocês que o adulto chorou. E tinha um garotinho que
a psicóloga falou, Ângela, ele não quer fazer nada, ele só chora. Falei, meu Deus, isso que é bom trabalhar em equipe, uma ajuda a outra, olha, ele ajuda aqui, observa isso. E esse garotinho não queria fazer nada. E ele entrou, eu falei assim, nossa, que super-herói você gosta? Eu gosto do Homem-Aranha. Eu falei, tá bom, você sabe que ele veio aqui, ele fez isso, isso, isso. O menino fez tudo, eu nem acreditei, foi fazendo, porque a minha prova, a de fono, é muito, muito difícil para eles, que é a maior dificuldade deles, né? Aí ele foi embora, daqui a pouco ele bate na porta e fala assim, tchau, Mulher Maravilha. Então, só isso já valeu. E ele fez tudo. Então, a gente tem que brincar com esses pequenininhos, não tem outro jeito, né? E eles aprendem muito bem. Aqui é uma escrita também de um garoto de 12 anos, só que acho que está pequenininha, né? Também, esse já é um disléxico, né? Com muitas dificuldades. O próximo. A avaliação em inglês, a gente percebe, né, assim, a dificuldade dessas crianças, assim, a nossa língua é uma língua praticamente transparente, que toda a relação da letra com o som é biunívoca. Muito mais transparente e um pouquinho opaca, porque, por exemplo, o S, o som do S, tem 11 representações gráficas, então o português é difícil. Mas o inglês a língua mais opaca que existe. Então, lógico que o disléxico vai ter muita dificuldade. Assim, as relações de letra com som, de fonemas, grafemas, são muito difíceis para eles. Então, todos os disléxicos têm muita dificuldade no inglês. Aqui um garoto também que não queria escrever, porque a gente precisa de uma escrita espontânea, não queria escrever de jeito nenhum, no fim ele escreveu. A porta mágica sumiu e só aparece a cada 1000 anos. Vocês estão vendo a dificuldade, sim, a dificuldade emocional de ele escrever e a dificuldade bem aparente de uma dislexia. O próximo. Esse foi um caso, assim, muito lindo também. Marangoni, vocês procurem no site, é um grande artista plástico que foi avaliado há 2 anos, com 46 anos. Então, ele contou para a gente que ele foi 6 anos, repetiu a escola, 6 anos, e o professor de matemática falou para ele, olha, a escola não é para você. E ele teve a nota 1 de matemática, porque ele desenhou o professor de matemática, mas ele falava, a escola não é para você. Então, ele tinha esse dom maravilhoso, né? E já começou em produções artísticas, né? Ele tem prêmios no mundo inteiro, né? Então, as pessoas com dislexias também são criativas, inteligentes, artísticos, inovadores, desafiadores, encaram os desafios e problemas sobre outros ângulos e propõem soluções totalmente diferentes. Nos Estados Unidos, a gente vê no jornal, Microsoft procura um disléxico para trabalhar na Microsoft, na NASA, procura um disléxico para trabalhar na NASA. Eles têm um processamento visual diferente, então eles percebem coisas diferentes, eles são muito mais criativos do que pessoas até sem dificuldades. O próximo. Então, para evitar o impacto emocional, né, da dislexia, que vai causar muitas consequências assim muito tristes e importantes, a informação é importante, a detecção precoce, a intervenção e principalmente a capacitação do professor. Ele é o profissional mais importante na vida de qualquer um, sem dificuldade, com dificuldade, mas principalmente na criança, no adolescente, até no adulto com dificuldade. O próximo. Muito obrigada. Então, muito obrigado, Luiz, obrigado, Ângela, pela exposição, por tantos esclarecimentos, né, conhecimentos que puderam ampliar a nossa compreensão a respeito da dislexia e desses outros transtornos aí. Vamos partir agora para as perguntas, tem algumas aqui no chat, eu também tenho as minhas aqui anotadas, mas depois que eu fizer as do chat, por ordem, né, quem quiser perguntar, pode abrir o microfone, faz a pergunta, eu deixo as minhas para o final, tá bom, pessoal? A primeira é a do ISO, né? No caso de adultos com dislexia, por que isso está mais frequente? Essas pessoas sempre tiveram dislexia, mas não tinham informação para fazer uma avaliação? Ou passaram a ter estas características? Já nasceu com dislexia ou pode passar a ter... Aliás, ou seja, o indivíduo já nasce com dislexia ou pode passar a ter dislexia?
Bom, vou falar. Quer responder, por favor? Vocês viram que a pessoa nasce e morre com dislexia. Às vezes os adultos têm uma dislexia mais leve, então eles passam sem perceber. Muitos adultos não sabem o que eles têm, né? Assim, um adulto chegou para mim e falou: Ângela, eu já sei o que eu tenho, mas eu tenho muita dificuldade, mas eu quero saber se eu sou burro ou não. Eles não sabem o que eles têm, né? E com a pandemia, como o Gustavo falou, eles ficaram mais assim em casa, mais focados. Aí eles conseguiram perceber mais as dificuldades deles, porque durante um trabalho ele tem os amigos para conversar. Agora, quando eles se focam, eles percebem mais essas dificuldades, né? Então, é por isso, muitos não sabem o que eles têm, eles chegam sem saber o que eles têm. Gus, você quer falar alguma coisa? Eu quero falar especificamente do adulto, né? Uma característica quase que unânime, né? Do diagnóstico de dislexia em adulto, né? Quando a gente dá a resposta, né? Na devolutiva, né? Que a gente fala o que a gente encontrou na avaliação multidisciplinar, que é, no caso, dislexia, né? A sensação presente, o sentimento presente é de alívio, né? Alívio por saber que o que ele sempre sentiu a vida inteira tem um nome, né? Que ele não é burro, né? Então, a característica, né, mais comum e predominante no diagnóstico do adulto é o alívio, né? Por saber que tem dislexia. Agora, o porquê que tá aumentando, eu não tem como, né? A gente tem que atribuir à pandemia, porque o acesso à informação e tempo para consumir informação todo mundo teve, né? Durante a pandemia, né? A informação chegou, né? Mas também não posso aqui minimizar, né? O impacto do trabalho de conscientização, de sensibilização que foi feito pela BD, por todas as associações, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Então, campanhas globais de conscientização, né? A informação chegou, né? Então, esse ponto é bastante importante, né? E nós tivemos muitas lives, né, Gustavo? Muitas lives. Fácil ele ver e se identificar. Uhum. A próxima pergunta, acho que é do Ramon. As pessoas com dislexia sempre sofreram preconceito, né, capacitismo. Essa pode ser uma das principais razões para que as pessoas evitem o diagnóstico? Sem dúvida. Já vou me antecipar. Sem dúvida, né? É a desinformação, né? Foi aquilo que eu comentei no começo da apresentação, né? Então, sim, as pessoas sempre sofreram, né? E as consequências da desinformação, eu não chamo de preconceito, né? Eu chamo de desinformação. As pessoas não sabem o que é, né? Então, você pode perguntar para o ciclo social de vocês, para 10 pessoas, qual a diferença entre, por exemplo, dislexia e TDAH? Né? São poucas que vão conseguir te responder a diferença específica entre, por exemplo, cada um desses quadros. Isso não é preconceito, isso é desinformação, né? Então, é a desinformação, sem dúvida, o que mais faz sofrer e que faz com que as pessoas evitem, inclusive, o diagnóstico. Tem um dado, uma informação estatística bem interessante, né, do último congresso presencial que nós participamos lá da International Dyslexic Association em 2016, na Flórida. Foi a fala de encerramento do presidente da IDA do congresso. Um estudo a nível mundial que eles fizeram, que mostraram que 65% das pessoas com dislexia não possuem diagnósticos formalizados. Ou seja, mais de 6 a cada 10 pessoas com dislexia nem sabem que tem dislexia. Né? Tá aí, a desinformação tá aí. É um dado que corrobora e vai bem de frente com a pergunta colocada. Né? Antigamente até chamava de dificuldade oculta, porque assim, aparentemente a pessoa não tem nada. Mas a gente percebe aquilo que o Gustavo falou, o adulto ou não sabe que tem, ou tem e não quer contar. Né? Ele tem vergonha de contar, né? Que tem tantas dificuldades. Uhum. A Cristiane pergunta, existem graus diferentes de dislexia? Pode acontecer do disléxico, a disléxica, apresentar alguns sintomas e outros não? Sim, não existe um disléxico igual ao outro, o principal sintoma sempre será dificuldade de leitura, escrita, compreensão. Cada disléxico tem ou dificuldade na memória imediata ou de longo prazo,
ou umas assim, dificuldade na matemática, mas assim, existe o grau, né, do leve, médio, severo, e com a intervenção, uma dislexia severa pode ir para o médio até voltar para o mais leve. Então, por isso a importância dessa intervenção. O Adriano pergunta, uma vez que a escola identifica um caso de aluno com suspeita de diagnóstico de dislexia, a que área profissional deve indicar prioritariamente? A fonoaudiologia, psicologia, neurologia? Todas. Então não tem nem prioridade, vai em todas. Não, tem que ser feito, porque assim, não adianta o médico falar, acho que é a fono, a neuropsicóloga, não, tem que ser avaliado todas as áreas em conjunto. Isso é muito importante. Muito, assim, infelizmente, hoje em dia nem tanto. Muitos médicos encaminhavam um médico, por exemplo, um neurologista. Esse paciente é disléxico. A gente avaliar, ele tinha um coeficiente de inteligência abaixo da média, que já excluía a dislexia. Então, não adianta um profissional só falar que é dislexia. É importantíssima essa equipe. Ótimo. O Iso e a Cristiane agradecem, né, as explicações. Pessoal, antes de eu fazer as minhas, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Pode abrir o microfone, pode escrever no chat, pode levantar a mãozinha, como quiserem. O Rodrigo, né? O Rodrigo, como uma família pobre poderá ter acesso a todos esses profissionais? Penso que essa é uma questão importante e contribui para a falta de informação. Muito triste. Pode falar, Gustavo. Nossa, isso é muito triste, né? E infelizmente é a realidade, né, do nosso país. Então, não há no SUS, né, profissionais e equipes multidisciplinares, né, especialistas em aprendizagem que façam essa avaliação, né? A ABD tem uma única sede em São Paulo, capital, mas a gente atende o Brasil inteiro e tenta atender da melhor maneira possível, né, por meio de classificação socioeconômica, todos os níveis sociais, né, de famílias que nos procuram, mas a gente sabe que é pouco por um país de dimensão continental, né? O que a gente tem sempre sugerido, né, e também é pouco divulgado, né, até por conta de falta de estrutura mesmo, né, e condição de atender a demanda, né, que é imensa do nosso país, principalmente para essa faixa, né, para essa classe social, é indicação para as faculdades, né, então nas clínicas escolas das faculdades, né, então, por exemplo, lá no Mackenzie, né? O Mackenzie tem a graduação em psicologia, tem a graduação em fonoaudiologia, né? A medicina. Então, os alunos atendem nas clínicas escolas das faculdades gratuitamente a comunidade, né? Então, todas as universidades que nós nos aproximamos, né? A gente consegue perceber que eles fazem esse trabalho, né? Agora, o mais difícil, né, é que a fila de espera, né, a falta de alunos mesmo, estrutura para atender essa demanda que é imensa. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país. Mas tem aonde buscar, né? E a ABD cumpre esse papel social também, né? Mas, assim... Pode falar, Ângela, pode falar. O mais triste, assim, quando a gente faz uma avaliação socioeconômica, a gente atende a mesma equipe, até pacientes que não podem pagar, mas o que barra são os exames complementares. Que médico vai atender, quem vai fazer o processamento auditivo, visual. Então, essa avaliação, às vezes, dura anos. A gente queria dar esse resultado logo, mas precisa dos outros exames, e eles não conseguem. Então, assim, é muito triste. Para a gente é uma coisa... Nossa, é muito triste. Frustrante. Frustrante. A pergunta da Maria Amélia, uma das minhas tem até a ver com a da Maria Amélia. No interior do estado do Rio, a quem procurar para buscar ajuda? Nas faculdades também? E aí eu pergunto até na capital, tá? Porque eu, por exemplo, moro mais próximo da capital, né, do Rio. Em outros estados, a sede de vocês é na ABD, né? É em São Paulo. São Paulo. Mas em outros estados, vocês têm parcerias que poderiam indicar, especificamente aqui no Rio, né? Seja no interior, seja na capital? Tem. Especificamente no estado e cidade do Rio de Janeiro, a gente tem a AND, né, que é a Associação Nacional de Dislexia. O site deles é and.org.br. E em termos de faculdades, né, que fazem esse trabalho social, né, tem o projeto Elo da UFRJ,
né, que atende, né, a comunidade de forma gratuita também, né, e assim a gente vai estruturando a rede de apoio. Mas eu gostaria já poxa, diante, né, dessa situação que infelizmente é muito triste do nosso país, né, eu gostaria de deixar aqui uma notícia boa, uma esperança boa, né, que está para acontecer. A gente está muito perto de ter o primeiro projeto de lei federal aprovado especificamente sobre dislexia e TDAH. É um projeto que propõe a interlocução entre as áreas da saúde e educação. Então, a intenção é formar e capacitar professores da rede de educação e da saúde a nível federal, ou seja, em todos os estados e municípios do nosso país. A gente está muito perto desse feito histórico. É o projeto de lei 3517 de 2019. Hoje está na mão da relatora Mara Gabrilli, senadora Mara Gabrilli, e já tramitou por todas as comissões. Está muito perto, de fato, da gente ter a primeira política pública federal aprovada especificamente sobre dislexia e TDAH. E aí a gente vai partir para a rede pública de educação e para a rede pública de saúde. Muito bom. Uma boa notícia, né? A Pamela, nós, enquanto professores, como podemos planejar aulas que atendam melhor às necessidades de aprendizagem desses alunos, sobretudo quanto aos métodos de ensino? Aí era uma outra questão que eu ia colocar, vou aproveitar a pergunta da Pamela. Nós temos diagnosticados, né? Nós teremos agora, porque as aulas começam segunda-feira, esses alunos já participaram de algumas atividades ontem com a gente. Nós temos um aluno no nosso curso técnico de 16 anos com transtorno de déficit de atenção e uma aluna que vai entrar agora no curso de graduação em jogos digitais, né? Ela tem 18 ou 19 anos com dislexia. São 2 casos já diagnosticados. É óbvio que a gente pode ter outros alunos aí, né? No universo de mais de 300 alunos que a gente tem, a gente pode ter outros aí, né? Mas pelo menos esses 2. Um é um adolescente que está no nosso curso técnico de informática para a internet, né, integrado ao ensino médio, então eles têm disciplinas como história, geografia, português, matemática e tal. E a outra na graduação de jogos digitais. Aí, aproveitando a pergunta da Pamela, né, como podemos planejar aulas que atendam melhor as necessidades de aprendizagem desses alunos, sobretudo com relação aos métodos de ensino, eu já faço uma outra. Esse ensino remoto, porque a gente ainda está no ensino remoto, né, aqui na nossa instituição, a gente deve demorar aí mais uns meses para depois efetivamente voltar para o presencial. Como é que a gente lida com isso também? Porque a gente não está tendo contato direto com esse aluno, ele é todo virtual. Tá? Então, aproveitando a pergunta da Pamela, eu já faço essa também. Gus? Querem que eu repita a pergunta aqui da Pamela? Não. Não, tá bom? Não. Bom, quer falar? Pode falar. Assim, lembra que eu falei, eles são mais lentos, então eles precisam de mais tempo para todas as atividades, né? Assim, principalmente nas avaliações, né? Quando são presenciais, a gente pede até para eles ficarem em salas separadas, principalmente quem tem o TDAH. Né? Para sala separada para avaliação. Para avaliação. Ah, tá. Para avaliação, dá mais tempo nessa avaliação. Eu não sei se vocês descontam erros ortográficos, a gente pede para não descontar. Pede para fazer mais provas orais, mais trabalhos que complementem essas provas orais, ou eles fazem a prova escrita e logo em seguida vocês chamam esse aluno e falam, agora me fala oralmente para você complementar essa nota. Por causa dessa memória, às vezes eles não conseguem colocar no papel, então você perguntando oralmente é mais fácil para eles contarem. O que mais, Gus? Aumentar a fonte, né? A fonte de ser uma prova física, né? Por exemplo, ou até mesmo no momento online, né? Digital, aumenta a fonte da letra, né? Isso vai facilitar bastante a compreensão, né? São necessidades educacionais especiais, simples, mas que podem fazer toda a diferença para a gente tirar desse aluno o melhor que ele tem para oferecer. Né? Esses são os recursos que a gente sugere, né? Basicamente os recursos que a gente sugere. Agora, também vale destacar que não há
uma pessoa com dislexia igual a outra, né? Então, não é que o tempo, 10, 20, 30% do tempo a mais para fazer uma prova para uma pessoa com dislexia vai ser bom para todas as pessoas com dislexia. Não, né? Tem que ver de acordo, de fato, com as características daquele indivíduo, né? Daquele aluno, quais são os recursos que ele possibilita, né? A gente costuma dizer que as necessidades educacionais especiais não são benefícios, né? São recursos para competição e igualdade, né? E aí sim a gente consegue tirar desse aluno o melhor que ele tem para oferecer. E nessa questão da gente ainda... desculpa, Ângela, pode falar. Assim, por isso a importância do profissional que está fazendo a intervenção falar com vocês. Olha, meu aluno disléxico, meu aluno com TDAH é assim, faz isso. A gente está falando geral, mas cada um é um, como o Gustavo falou. Então, para cada um, você vai ter que mudar, mas assim. E o geral vai facilitar, ajudar todos os alunos. Nem vai prejudicar ninguém, muito pelo contrário. Nessa questão que eu levantei, da gente ainda estar no ensino remoto, e esses 2 alunos especificamente estão começando agora com a gente não teve nenhum contato pessoal com eles, essas informações que a gente tem foram os responsáveis que passaram para nós, porque mesmo a aluna adulta, né, da graduação, ela ainda tem essa dependência da responsável dela, né, a responsável que apresentou muitas coisas, ela própria não apresentou. Como é que a gente poderia lidar? Tem alguma sugestão de vocês? Esses meses que a gente ainda vai estar remotamente com esses 2 alunos, trabalhando de forma remota, teria alguma orientação mais específica para que a gente, para, sei lá, criar um elo, não sei como, mas quando a gente voltar para o presencial, sim, isso ser mais fácil para a gente? É muito importante isso que você falou, o elo. Então, chegar sempre perto do aluno. Você entendeu o que eu falei? Você quer outra explicação? Porque às vezes ele não entende de uma maneira, isso é muito comum. Você explicando de outra maneira, ele vai entender. Então, mas assim, sempre você está perto de falar. Você entendeu? Quer que eu faça de novo? Vamos fazer de novo. Isso é muito importante. Porque às vezes, assim, eles já têm essa barreira da dificuldade, ele já tem medo, né? Então, você chegando perto, eles falam muito que o professor é muito importante para eles. Muito importante. Ver assim, como que você está estudando? Você pode perguntar, vamos ver, me explica como você está estudando, você pode dar uma dicas de como estudar, né? Assim, dar filmes para ele assistir, né? Olha, vou dar essa matéria, dar filmes, porque assim, ele vendo, ele ouvindo é muito melhor para ele, né? Então, são um monte de coisas que você pode ajudar, mas assim, do lado dele. Tem muitos professores, assim, presenciais que eles falam, quando eu piscar o olho, é uma coisa importante que você tem que prestar muita atenção. E a atenção deles é muito lábio, né? Então, tem que quebrar toda hora essa atenção também, né? Então, faz ele quebrar essa atenção, por exemplo, quando ele estiver na sala de aula, quer beber uma água, porque quando ele volta, a atenção já volta melhor, né? Então, você tem que conhecer esse aluno. Eu sei que é difícil, vocês têm muitos alunos, mas, assim, vai fazer toda a diferença. Mas, assim, o mais importante, assim, é a orientação desse profissional que está trabalhando com eles, senão sozinhos vocês não vão conseguir. Gus, você tem mais alguma coisa? Tenho, né? Nós, como especialistas, né, profissionais responsáveis pela identificação, avaliação, emissão do laudo técnico, né, por exemplo, no caso de dislexia, o nosso trabalho de orientação, no caso de adultos, né, ou adolescentes, para os responsáveis, é sempre fazer com que os profissionais que estarão em atendimento com esse aluno, com essa pessoa, por exemplo, ou uma fono, uma psicopedagoga, né, ou até mesmo uma psicoterapeuta, psicóloga, enfim, né, é fazer essa interlocução com a instituição de ensino, né, porque é esse profissional que vai estar toda semana lá, né, com aquele aluno, que vai saber exatamente quais são as dificuldades daquele momento, daquele aluno, né, então, muitas vezes, por exemplo, o laudo foi feito há 5 anos atrás, né? 5 anos atrás as características mudam completamente, né? Então, de 5 anos para cá, poxa, o que ela precisa hoje, né? Ou onde ela evoluiu hoje, né? Essas informações serão municiadas, né, e levadas pelo profissional, né, com subsídios técnicos e teóricos suficientes, né, para atuar junto, por exemplo, à coordenação pedagógica da instituição de ensino,
e pronto, né, para fazer um trabalho de modo assertivo, né? Vale destacar aqui também, né, a importância das características dessa pessoa com dislexia ou qualquer outro transtorno de aprendizagem, né? Há recursos cognitivos, né? Então, esse aluno certamente já criou dentro dele mesmo estratégias e formas para lidar com essas dificuldades, né? Então, quando a gente tem a possibilidade de estender uma mão, por exemplo, poxa, para ele vai ser muito mais fácil, né? Ele que está acostumado a sempre ter que resolver sozinho os problemas, né? Enfim, esse trabalho de acolhimento é bem importante, né? Obrigado. A Cristiane pergunta assim, sobre formas de aplicação de atividades e avaliações. Sem causar constrangimento, como avaliar um aluno disléxico, visto que existe a dificuldade na leitura e na escrita e um tempo mais lento na execução das atividades? Eu faço um gancho aí, porque a Ângela sugeriu, né, a questão de fazer a prova em separado, ou uma avaliação em separado. Como é que a gente faz isso sem constranger os alunos? Entendeu? Eu acho que você fala para a classe, olha, esse aluno tem uma dificuldade, né? Vocês têm que respeitar, ele precisa de mais tempo, de um ambiente mais silencioso, né? Muitos professores dão uma prova menor, né, para eles, porque assim, não adianta você dar um texto enorme que eles não vão conseguir. Ou dividem esses textos para eles, né, com as perguntas, não adianta dar o texto enorme e um monte de perguntas. Divide os textos, mas aí, assim, depende do professor, né? Muitas escolas morrem de medo, mas a gente vai contra a organização, etc. Eu fiz um trabalho no MEC de 3 anos, eu ia para lá, a gente discutia, e eles falaram, o professor é soberano na sala de aula, né? Então, ele pode fazer, ele tem esse direito de fazer isso, né? Então, muitos professores dividem os textos, dão mais tempo, e falam assim, às vezes, olha, eu quero saber isso, ou ler até essa resposta que ele deu, eu falo, olha, presta atenção, assim, você não, coitado, você vai estar ajudando muito esses alunos que têm essas dificuldades. Uhum. E a gente também, assim, a gente está sempre à disposição de vocês. Às vezes o aluno não tem até uma intervenção. Então, vocês podem escrever para a gente, olha, tem um aluno assim, assim, o que eu posso fazer? Mas aí vocês dão as características para a gente também pode fazer uma orientação. A gente está sempre aberto para vocês, sempre. Ótimo, bom, muito bom saber disso. Muito bom saber. A gente sempre está. A Juliana, o Juni, o Adriano, né, expressaram aqui a alegria pela a iminência da aprovação do projeto de lei, né, que o Luiz falou. Cristiane, né, agradeceu aqui a resposta. A Juni falou que algumas tipologias devem ser evitadas por conta disso. Aí, em cima disso que o Juni está falando aqui, deixa eu fazer uma outra pergunta. Pelo que eu entendi, aí vocês me corrijam se eu entendi de forma errada, né? Uma pessoa com TDA ou com TDAH não necessariamente tem dislexia. Isso. Não é isso? É isso. Mas um disléxico pode ter também, né? Não quer dizer também que vai ter, porque... Né? Sim, mas a maioria tem. A maioria tem. Entendi. Então, a gente pode ter um aluno com TDAH e não tem nada a ver com dislexia, né? Sim. Assim como TDA. A Pamela que agradece, Cristiane também, o Jonas agradece, né? E nenhuma pergunta mais. Deixa eu ver aqui, porque eu tinha anotado. Sim. O Luiz, na fala dele, lá no início, falou do TNEA, Transtorno Não Específico de Aprendizagem. O que seria um desses? Porque se não é específico, o que seria isso? Muito bom, muito bom. É o transtorno não específico de aprendizagem, né? Então, a Ângela trouxe aqui para a gente, né? A dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento específico de aprendizagem das habilidades de leitura e escrita, né? O TDAH também é um transtorno do neurodesenvolvimento específico de aprendizagem das habilidades atencionais, né? Então vai impactar aí diretamente, né? Memória, foco, concentração, né?
atenção, específico de atenção. A descalculia é um transtorno de aprendizagem específico das habilidades matemáticas, né? Então, o que é um transtorno não específico de aprendizagem? É quando, por exemplo, contempla mais de uma dificuldade, né? Então, a dificuldade ela está presente nas habilidades de matemática, de leitura e escrita, atenção, concentração, muitas vezes o nível de inteligência abaixo da média ou um médio inferior, né? Então, são diversas dificuldades que vão levar a um transtorno de aprendizagem, só que este sem origem específica, né? Ah, entendi. Obrigado, obrigado. Os colegas aqui no chat agradecendo, parabenizando pela palestra. E minha última pergunta é a seguinte: a Ângela falou sobre a memorização, né, a decoreba, como um recurso para ajudar os alunos disléxicos. Como é que a gente casa isso com o fato, por exemplo, de não poder ser um texto muito longo, né? Como é que a gente dosaria isso? Claro que não são todas as disciplinas aqui que utilizariam esse recurso, mas como é que a gente poderia dosar? Mas, assim, por exemplo, na prova, né, de textos, eu pedi para fazer textos menores com a letra que o Gustavo falou, maior, né? E depois complementar, né? O que você entendeu disso? Porque a dificuldade é ele colocar no papel, né? Agora, o oral dele, você vai ver que é excelente, ele vai te explicar muito direitinho, mas aí ele tem que estar sendo trabalhado com essa profissional, toda essa parte também da memória, né? Então, isso, vocês precisam desse apoio, dessa ajuda, sempre, né? E complementar até com outros trabalhos, né? Ou para ajudar, assim, aquilo que eu falei, ver filmes, vídeos da matéria, você sempre tem, né? A gente sempre tem, e eles gostam muito disso, muito disso. E o que mais, Gus? É basicamente isso, né? É basicamente isso. Eu acho que aí todos os professores têm que saber o que esse aluno tem, isso é super importante. Sim. Sempre um professor passar para o outro, né? Os pequenininhos, eu sempre falo, os pequenininhos, os pais que vão na escola, vão lutar. Agora, os adultos, eles têm que se defender, eles têm que saber o que é dislexia, eles têm que explicar para os professores até, porque eles têm as dificuldades que eles têm. Aí vocês vão conseguir até ajudar bem melhor, né? Bem melhor. José Ricardo, Juni, Vivian, agradecendo aqui também pela palestra, né? Parabenizando. A Camila, nossa diretora de ensino, também agradecendo. E se não há mais perguntas, as minhas acabaram. E se não há mais perguntas, não há mais dúvidas, acho que a gente pode encerrar. Então, eu quero realmente agradecer muito, viu, Ângela, Luiz, a disponibilidade de vocês em compartilharem esses conhecimentos, esclarecimentos, orientações. Certamente, tudo isso vai contribuir muito para esses próximos períodos, né, que a gente vai estar com esses alunos. Como eu disse, pelo menos 2 já diagnosticados, mas pelo menos a gente vai ter um olhar mais apurado para poder entender quando um aluno não se sair bem em determinadas avaliações, né? Enfim, acho que é bom porque a gente quebra esses estigmas. O aluno está aprendendo é porque ele é preguiçoso. De repente, não, né? Tem mais coisas ali por trás e a gente precisa estar atento a isso. Adriano, quer falar alguma coisa? Quero agradecer, né? Desde o contato até agora, a associação se colocou muito disponível para o Instituto Federal Campus Engenheiro Paulo de Fronten, e assim, também agradecer e mostrar minha satisfação, sobretudo com a palavra da Ângela, que se colocou disponível, colocou a associação disponível para contato, né? E nós também estamos disponíveis se vocês precisarem, quiserem qualquer tipo de interlocução com a gente, talvez para pesquisa, enfim. Tá? Ótimo, que bom. Tá bom? Muito bom. É muito importante a parceria, a troca. Já vi que vocês têm uma parceria com outro Instituto Federal, acho que podem ampliar também a parceria com a gente, tá? E obrigado, Luiz, obrigado, Fábio, por toda a organização, pelas falas, obrigado pelos colegas que hoje disponibilizaram o seu tempo aqui na Semana de Planejamento, no sábado, para estar numa formação tão importante. E ressaltar a importância do tema para os docentes, porque eu fiz um curso uma vez de dislexia, e pude, só rapidamente essa fala, né, observar uma aluna que tinha um caso suspeito de dislexia, encaminhar para o profissional, foi para um neurologista, e essa aluna
só conseguiu se desenvolver depois de uma equipe multiprofissional dentro da rede pública, com muito sacrifício, com muita atuação da escola, né? E eu estive ali presente esse tempo todo, mas só consegui perceber isso com o curso que eu fiz em 2011. Agora me identifiquei, Luiz, não identifiquei o nome da fonoaudióloga, mas é o Grupo Elo, Estudos de Leitura e Oralidade da UFRJ. Eles ofereceram da associação para a gente, tá? Na época, na ocasião. Então, assim, é muito importante o professor saber, né, ter o mínimo de conhecimento para encaminhar, para ajudar e para também dar um alívio para esse aluno, que muita gente não sabe o que está passando, porque nem ele sabe o que está acontecendo, né? Se sente diferente dos demais. É uma responsabilidade da nossa parte, tá? Aqui aprendendo e discutindo esses temas para aplicação na sala de aula, né? Para sermos mais ainda formadores e mais ainda humanos, né? Sobretudo. Então, muito obrigado, viu? Um abraço e coloco, mais uma vez, né, a gente à disposição, à disposição de vocês também. Obrigado, tá, pessoal? Obrigado aos colegas aí que estiveram presentes. Um bom sábado para todo mundo, bom final de semana. Ângela e Luiz, eu vou enviar logo o certificado de vocês por e-mail, tá? Obrigada. E muito, muito, muito obrigado. Obrigado mesmo, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Foi muito importante a informação. Obrigado. Obrigado.